tudo bem? Boa noite. Deixa eu escrever aqui o assunto da nossa live. Por isso não esqueço, né? Como estou no meu relacionamento afetivo? Então vamos iniciar a nossa live de hoje. Como estou no meu relacionamento afetivo, né? Então eu quis fazer essa live porque a gente tá aí no mês dos namorados e pra gente pensar um pouquinho sobre as nossas relações, como você, né, como você está dentro da sua relação afetiva, porque, ou se você também, né, não tem, né, ninguém aí que você se relacione hoje, mas é até um convite, né, para você começar a se conhecer melhor antes de se relacionar com alguém. Então, entra nesse convite, começa a se investigar melhor, porque às vezes a gente, dentro de uma relação, a gente vai cobrando coisas do outro, né, mas que são nossas, né, que a gente quer melhorar, que a gente queria de uma certa forma, que a gente acaba tendo uma expectativa nesse outro, então isso acaba afetando aí a sua relação. Então é isso que eu vim falar um pouquinho para você ter esse olhar primeiro para você, né? Então, para você se questionar, como que eu estou? Como que eu estou dentro dessa minha relação? E quando a gente faz essa pergunta de como eu estou dentro da minha relação, a sua primeira, né, pergunta sobre isso, né, é você se identificar aí por dentro, né? Fazer esse questionamento, ter esse momento mais profundo com si mesmo, para você entender como está a sua relação com você hoje, né? Então, a primeira pergunta, né, que a gente se faz é: quem sou eu? Eu tiro essa pessoa que está aqui do meu lado e agora eu olho só para mim. Então, nesse momento, eu vou olhar para mim e vou fazer essa pergunta: quem é essa pessoa aqui? Quem sou eu? Será que quando eu faço essa pergunta para você, é fácil para você responder? É uma pergunta que às vezes traz uns questionamentos e que às vezes a gente demora muito tempo, né, para chegar nessa resposta de quem sou eu, né? A gente às vezes demora para responder quem sou eu, porque dentro de uma relação são duas pessoas, né? E dentro dessas duas pessoas, às vezes você está vivendo mais o outro do que a si, porque você não iniciou essa investigação com você. Às vezes você começou a sua relação aí muito cedo, porque ali, por exemplo, né, na fase da adolescência, né, é onde os hormônios estão todo ali à flor da pele, né? A gente sempre foi ensinado também que a gente precisa ter alguém, né, que é necessário ter alguém. Então você vai sempre buscando esse alguém e esquecendo de olhar para si. E quando você chega dentro dessa relação que você ali precisa olhar para si e para o outro, você se perde, porque o primeiro processo não aconteceu, você não consegue olhar para si, você não consegue responder essa pergunta de quem sou eu. E aí a sua relação começa o quê? A ficar ruim, porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou dar esse amor pro outro? Como que vai ser uma relação aí bacana com esse outro? Se eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem o que eu quero dessa relação, né? O que para mim é bom, o que não é, como eu falo isso pro outro. Então, quando você consegue responder essa pergunta de quem eu sou, fica muito mais fácil isso acontecer, de você responder isso para o outro, de você falar para esse outro o que você quer, quem é você, o que você gosta, o que você não gosta. É muito mais fácil você chegar nesse processo. Então, por isso, tenta responder para você antes de tudo, né? Se a gente começar essa investigação mais profunda, quem eu sou? Porque muitas vezes você não sabe quem você é. E aí quando você não sabe quem você acaba cobrando do outro coisas que nem
sabe, né? Porque se você não sabe, como que você vai cobrar algo que nem você sabe? Então, tome muito cuidado também um pouco com essa cobrança. Porque para você cobrar, você precisa se investigar melhor, você precisa entender quem é você dentro desse processo todo, quem é você dentro dessa relação. A gente tem aí algumas características, personalidades, né? Então, tenta se descobrir antes de iniciar até uma relação, é bacana. Se você já está dentro de uma relação, comece a se investigar agora, né? Quem eu sou vai ser muito importante para você e vai ter reflexo aí para você dentro da sua relação. Uma outra pergunta que é importante você se fazer é como está a minha relação hoje? Será que para você é fácil responder? Porque se a gente for olhar um pouquinho, né? As relações, amor, né? O amor, se a gente for ver, se a gente até for ver o significado dele no dicionário, é sempre por um lado romântico, né? Um lado afetuoso. E quando você vai viver esse dia a dia, nem sempre é assim, né? Porque nem tudo, né, é bom o tempo todo. Não dá para ser bom o tempo todo, né? As coisas vão acontecendo aí na vida, as brigas vão acontecendo, né? O estresse do dia a dia, os problemas para se resolver. Então, esse afeto o tempo todo não existe, não é real, né? É ali que você vê dos filmes. E às vezes, por você vivenciar isso e muitas vezes aprender essa maneira de amor, você vai criando uma expectativa e jogando toda essa expectativa dentro da sua relação. E essa é a questão, porque muitas vezes você está vivendo algo que não é real para a sua realidade. Algo que não é possível para a sua realidade. Ah, Sandra, mas por que não é possível? Porque, dependendo da pessoa que você tá, seu parceiro, sua parceira, tudo tem um limite, né? E qual que é o limite desse outro, né? Quem é esse outro também que está com você? Esse outro é uma pessoa que é romântica? Esse outro é uma pessoa que está disposto a fazer aquilo que você criou essa expectativa? Será que para esse outro, né, demais? E aí, essa é a questão. Então, muitas vezes a gente vai criando expectativas de algo que não é real. A gente vai vendo ali um casal e vai acreditando que a minha relação tem que ser assim. Porque pra mim é legal, porque eu acho bonito, ou porque eu tive lá os meus pais e a relação deles era dessa maneira. Só que às vezes você tá esquecendo que tem uma outra pessoa aí, né? E que talvez essa outra pessoa, pra ela, não vai ser bacana. Então, entender como é a sua relação vai ser importante para você também rever as suas expectativas. Entender quem é esse parceiro, quem é essa parceira que tá com você, vai ser importante para você entender as suas expectativas. O que você tem criado na sua cabecinha aí? Que filme é esse que você tá vivendo e a real não é essa? E quando a gente tá criando expectativas, né? Que sentimento que traz pra gente? Porque eu não tô na realidade, né? Eu tô em outro mundo aí. Então não é um sentimento agradável que vai aparecer para você. Não vai ser agradável esse sentimento para você, né? Vai ser um sentimento ruim para você, o tempo todo ruim. Você está criando algo que não é real na sua cabeça. E aí, essa construção um pouco que até a nossa sociedade traz, né, desse amor aí, né? O que é o amor? E que o tempo todo tem que ser o romantismo, que o romantismo é importante, que todos têm que lembrar de datas, né? E tudo isso. E não é real
visto, né? Porque cada um tem o seu jeito de se relacionar. Então você precisa entender primeiro quem sou eu, né? Quem é essa pessoa, como essa pessoa o que essa pessoa quer, o que essa pessoa gosta. Depois eu vou entender quem é esse outro que eu estou me relacionando. O que esse outro quer, o que esse outro gosta. E aí eu vou juntar isso e eu vou ver se vai dar certo ou não. Se eu concordo e se esse outro concorda. Se dessa maneira a gente vai conseguir aí ter momentos felizes dentro dessa relação, se a gente vai ter aprendizados dentro dessa relação, ou se não vai ter aprendizado nenhum dentro dessa relação. Então, eu preciso saber, né? Por isso que eu inicio para você essa pergunta de quem sou eu, para depois você jogar aí para sua relação, de você perguntar, porque às vezes você está vivendo coisas que não são reais, que não são suas. Então, se questione aí sobre isso. Quem é esse outro e quais são as expectativas que você tem criado dentro da sua relação. Vai ser importante para essa construção. Eu falei aí de um medo, né? E outro medo que às vezes acaba, né, tomando conta um pouco da gente é o medo de se entregar, né? Muitas vezes isso pode estar acontecendo com você. Esse medo de se entregar real, de mostrar quem você é. Às vezes pode ser porque realmente você ainda não conseguiu identificar quem você é, né? Então aí não tem como essa entrega acontecer. Porque se você não se conhece, não sabe o que você gosta, o que você quer, vai ficar difícil você passar isso para o outro. Às vezes porque foi a forma que você aprendeu durante a sua vida. O nosso cérebro, ele vai, né, aprendendo aí com as pessoas próximas da gente. Então, muitas vezes a gente vai reproduzindo alguns comportamentos por conta disso, por conta desse aprendizado. Então, às vezes você é uma pessoa que tem uma dificuldade em expressar aquilo que você sente, mas você acredita que o outro sabe aquilo que você sente, porque, eu estou anos com essa pessoa. Essa pessoa, ela é obrigada a saber, porque, né, são 20 anos juntos, como assim? Ela tem que saber o que eu sinto, eu não preciso ficar falando o que eu sinto. Às vezes, né, essa sua dificuldade de expressar pode ser por um medo, né, de mostrar a real pessoa que você é, de não agradar essa outra pessoa. Foi um vídeo até que eu fiz ontem, né, sobre agradar. Às vezes você tem também essa expectativa, você aprendeu que você necessita agradar sempre o outro. Quando a gente olha um pouquinho essa questão de agradar o outro, vamos voltar um pouquinho na nossa infância, para você também fazer, né, uma lembrança aí, ver como que foi aí a sua infância. Quando a gente é criança, muitas vezes a gente começa a aprender de que a gente precisa agradar os nossos pais, né, os nossos cuidadores, enfim, a pessoa que ali cuidou da gente, né, nessa infância. Por quê? Porque a criança ela não tem ainda uma maturidade emocional. Então, os pais vão ensinando a elas ali. E aí, nesse ensinar, ela começa muitas vezes a entender que para esses pais ficarem felizes, para esses pais ficarem bem, eu preciso fazer coisas positivas. E aí, ela começa a fazer coisas positivas, que às vezes ela nem quer, ela nem entende por que ela tem que fazer. Ela começa a achar que ela tá agradando esses pais. E aí, o que ela recebe? Carinho. Ela recebe afeto. E aí, nisso, você vai trazendo isso para sua vida adulta. Você vai acreditando que o tempo todo você precisa dar isso para o outro. Você precisa dar carinho, você precisa dar afeto, você precisa agradar. Porque você não perde isso. Porque nos momentos que você não agradou, o que aconteceu? Essa pessoa ficou brava,
essa pessoa se distanciou por alguns minutos, né? Mas para a criança isso é uma eternidade. Então, muitas coisas podem ter acontecido para você começar a querer agradar o outro, né? Tô te dizendo um exemplo, né? Que pode ter acontecido, né? Não tô falando que foi exatamente isso que aconteceu com você, mas em algumas questões, algumas pessoas, isso acontece. E só para você tentar trazer um pouquinho se você é esse tipo de pessoa que quer agradar o tempo todo. Porque é só um exemplo que a gente traz alguns comportamentos lá da infância para nossas relações de hoje, para quem a gente é, para esse adulto de hoje. Então, o que você está trazendo, né, da sua infância? Que bagagem é essa para a sua vida de hoje? Vocês que estão aqui, né, obrigada por estar participando. Se vocês quiserem, né, interagir, pode mandar mensagem, responder, fiquem à vontade, tá? Então, o que será que você tem trazido, né, para a sua relação de hoje? Porque a gente vai trazendo um pouco essa bagagem, né, ou de querer agradar demais, ou de um medo de falar aquilo que quem você é, o que você gosta, uma vergonha. Isso até acaba passando ali, né, na relação sexual. Às vezes você tem uma vergonha de falar o que você gosta, o que você quer, porque não sente essa intimidade com esse parceiro a esse ponto, não aprendeu dessa maneira, né? Principalmente as mulheres, né, que ali aprenderam uma outra questão nessa parte sexual. Então, como tá a sua relação hoje? O que você queria que mudasse? Como que você queria que fosse essa comunicação com esse parceiro? Será que você é uma pessoa que acaba agradando demais? E será que você é uma pessoa que acaba criando expectativa demais, achando que essa pessoa precisa te agradar o tempo todo, precisa ser mais romântico, precisa te dar flores, né? Precisa fazer sempre uma surpresa? O que você espera e o que está acontecendo? O que é real na sua relação? Isso é importante você se questionar. E como que é a sua comunicação com esse parceiro, com a sua parceira? É uma comunicação bacana, que você consegue expressar o seu sentimento, esse outro consegue expressar também o que sente? Você acha que é uma relação respeitosa? Existe um respeito, né? Existe um companheirismo? Como é a sua relação hoje? São perguntas importantes para você olhar, né, a sua relação. Quando a gente fala um pouco dessa expectativa e a gente traz um pouco para essa data, né, de Dia dos Namorados, pode ser que você também cria essa expectativa, né? Porque o tempo todo a sociedade está colocando ali o que é isso, né? O que é o Dia dos Namorados, qual que é a importância. E talvez você traga isso para sua relação. Mas será que você se importa com datas? Será que o seu parceiro se importa, a sua parceira se importa? Se você se importa e o outro não, você já falou isso para esse outro? Que para você é importante? Para você é importante, pelo menos uma mensagem, ou falar ali para você, ou receber alguma coisa? E você? Você também faz algo para esse outro? Você compra alguma coisa, você manda uma mensagem, deixa um bilhetinho? Então, entender quem é você dentro de tudo isso é importante. Será que eu tô cobrando e não tô fazendo? Eu só cobro? Ou será que eu cobro algo que esse outro não dá? E aí, é por isso que a gente precisa estabelecer os limites dentro da nossa relação, né? Quais são esses limites? Qual é o meu limite dentro dessa relação? Eu preciso pontuar isso primeiro para mim. Eu preciso entender qual é esse limite para mim. E depois eu preciso verbalizar isso para o outro. Olha, meu limite é até esse.
olha, aconteceu uma coisa aí, eu não gostei, e isso passou aí de todos os limites. Pra mim não funciona dessa maneira. Como a gente vai resolver sobre isso? Você precisa entender que limite é esse e se esse outro sabe do seu limite. Porque senão, né, ninguém tem uma bolinha de cristal para adivinhar. Então, lembre disso. Não dá para tentar adivinhar o que está acontecendo, o que você está sentindo, como foi seu dia. Você vai precisar verbalizar. Se você não sabe verbalizar, você vai precisar aprender a verbalizar. Não tem outra maneira para que isso aconteça, para que essa relação aconteça, para que você tenha momentos mais satisfatórios aí com o seu parceiro, com a sua parceira. Não tem outra maneira. Você vai precisar falar, né? Não temos outra maneira. Às vezes, a gente não precisa falar naquele momento, né? Porque a gente tá mal. A gente pode respirar um pouquinho, pode até explicar isso pro outro, de que eu preciso de um tempo para que as coisas aconteçam. Mas eu preciso falar. Em algum momento você vai precisar expressar tudo isso aí que você sente, tá? Isso é muito importante. Bom, quando a gente volta aí um pouco nessa infância, né, de amor, né, que é passado pra gente, né, o amor que é passado, né, mesmo que você venha aí de uma família que teve algumas dificuldades, né, que foi uma família disfuncional aí, mas você recebeu algum amor, né? Temos várias maneiras de mostrar, de demonstrar esse amor. E aí você foi aprendendo esse amor, né? Para cada um, ele age de uma maneira, né? Esse carinho, né? Essa preocupação, o afeto, pode ser um afeto físico, né? Pode ser o toque. Então você precisa entender quais são as minhas maneiras de demonstrar esse amor, né? Às vezes você está cobrando a maneira que o outro demonstra esse amor porque é importante para você. Mas você sabe qual que é a maneira que o outro demonstra o amor dele ou dela? Como que esse outro aprendeu a demonstrar esse amor? Porque é um amor que é diferente, né? Essa outra pessoa, ela aprendeu de uma maneira diferente da sua. Então não dá para você cobrar algo que esse outro não aprendeu. Dá para você conversar com esse outro, dá para você explicar e mostrar também os seus limites, mostrar que, olha, para mim é muito importante quando você demonstra isso, quando você me mostra que você me ama desta maneira, falando, né? Quando você me ama, mostrando que me ama, comprando um presente, mandando uma mensagem, se preocupando de outras maneiras. Então, você precisa entender qual que é a sua forma, o que você aprendeu e que para você isso é importante, porque às vezes você também pode ter reaprendido, né? E como é para o outro também. Qual que é a forma de amor desse outro? E tá ok, tá tudo bem a forma de amor desse outro para você? Você concorda com isso? Você se sente bem dessa maneira? Ou para você é muito ruim? Se for muito ruim, a gente vai entrar dentro desse limite. E aí a gente vai precisar ter uma conversa sobre isso e ver o que vai ser melhor para os dois. Porque às vezes esse outro não está disposto a reaprender algo novo, né? Aprender algo novo, e você também não. Então aí, né, como que vai ficar isso? Porque cada um tem a sua maneira de demonstrar isso. Às vezes esse outro tá te demonstrando, né, mas de uma maneira diferente da que você idealiza. E para você não tá... Pode ser que você nem veja, né, que está demonstrando, porque você está idealizando outro casal, ou porque você
criou essa expectativa de amor diferente. Então também cuidado com isso e coloque aí para você qual que é a sua forma que você demonstra, qual que é a forma que o outro demonstra esse amor. E se tá tudo ok, se tá tudo bem aí para você. Tá vendo a importância da gente se conhecer? Porque vai refletir nesse outro, né? Vai refletir. Se eu não sei qual que é mais importante para mim, né? Como que eu me sinto bem quando o outro demonstra esse amor, como que eu vou cobrar isso do outro, né? Cobrar que eu digo falar, expressar, não tem como. Se eu não me conheço, não tem como, né? Então, às vezes, dentro da sua relação vão acontecendo coisas que você acabou criando expectativa ou que você aprendeu de uma maneira diferente. Então, olhe bastante aí para isso, tá? E quando a gente fala dessa comunicação, essa comunicação, ela é muito importante, né? Se a gente for ver, ela é mais importante até que o amor, né? Porque muitas vezes acaba uma relação, mas não acabou o amor. Acabou a comunicação. E como será que é eu me relacionar com uma pessoa que eu não consigo me sentir bem, né, para falar o que eu sinto, para demonstrar as minhas fragilidades que todo mundo tem? Como será que é isso para mim, né? Como será que é eu chegar em casa e não conseguir ter uma conversa com essa pessoa? Ou por medo de que essa pessoa vai me julgar, ou porque eu não sei falar tudo que eu sinto. Então isso acaba, né, virando isso uma rotina, sempre é dessa maneira, né? A gente nunca muda isso, a gente nunca senta para conversar, nem para conversar coisas do dia a dia e nem para conversar o que está sendo ruim. Então, quando eu pergunto para você como está a sua relação hoje, será que você consegue responder se ela tá boa, se ela tá ruim, né? Se ela precisa melhorar? Ou se para você, né, não tem realmente mais jeito aí, você já fez de tudo que você podia, você consegue responder isso para você? Tá faltando comunicação? Qual o motivo que tá faltando essa comunicação? É você que não tá conseguindo estar aberto para o outro? Ou dentro desses limites, né, que você estabeleceu, o outro estabeleceu, não dá mais para passar aí? Não tem como passar, né? Não dá para construir tudo isso, reconstruir. Então você precisa fazer essas perguntas. E amor, né? Amor é uma construção. A gente vai construindo esse sentimento. Quando o bebê nasce ali, ele vai mostrando, né, pro outro o que ele precisa, quais são as suas necessidades. Esse outro vai ajudando esse bebê com as suas necessidades. E aí vai também tendo o afeto dele para esse bebê. Esse afeto é uma construção. E esse outro, né, esse bebê vai aprendendo dentro dessa construção o que é o amor ali. Né, um carinho, né, eu tô tendo minha necessidade ali acolhida naquele momento. Então a gente vai aprendendo a construir esse amor. Só que quando chega ali na nossa fase adulta, dentro dessa construção de amor, como eu falei, a gente acaba tendo muita expectativa do que é o amor ali e joga toda essa expectativa no outro, que muitas vezes a gente não tem paciência de construir. A gente já quer, né, uma mansão, já quer um prédio maravilhoso. E essa é a questão, né? Será que eu tô pronto para construir junto com essa pessoa esse amor? Será que eu quero isso? Porque eu preciso ter paciência. Eu preciso me conhecer, saber o que eu quero. Eu preciso saber que se esse outro também quer isso, né? Porque os erros vão acontecer,
os problemas vão acontecer, como eu resolvo esse problema com o outro, se eu pego tudo pra mim, ou eu consigo ter essa parceria de dividir esse problema. Será que, voltando um pouco na infância, porque, né, eu sempre volto, porque o nosso registro, né, a gente acaba tendo esses comportamentos hoje por conta desse registro que a gente teve lá na infância. Será que lá atrás eu aprendi que só eu faço tudo sozinho? Eu resolvo tudo, né? Eu fui ensinado desse jeito, eu precisava ali, vamos supor que você tem vários irmãos aí. Eu que era mais velho e cuidava de todos os irmãos, resolvia os problemas, né? Porque o pai e a mãe, ou o cuidador, tinha que trabalhar e fazer outras coisas. E você foi aprendendo que o cuidado era dessa maneira. Então agora, hoje na sua relação, só você que cuida. Só você que resolve os problemas. E aí, como que é isso? Será que tem parceria ou não tem parceria? Então, eu preciso rever isso, né? O que eu aprendi, o que esse outro às vezes está me falando também, porque às vezes o outro fala para você, fala que você não está dividindo essa parceria, fala que, né, eu tô junto com você, né, pode contar comigo, mas você não quer contar com esse outro, porque você está reproduzindo comportamentos que estão lá atrás. Isso prejudica a sua relação de hoje. Então, olhe para isso, né? Olhe o que você vem fazendo na sua relação que não está sendo bacana, não está sendo saudável para você, não está sendo saudável para o outro. Lembra que é uma parceria. Então, como está sendo essa parceria? Né? Essa régua precisa estar retinha. Ela precisa, ó, não dá para ficar torta. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro. Se está sendo bom só para um, não existe uma parceria. E aí, como que eu resolvo? Como eu tenho resolvido os meus problemas, né, da minha relação? O que eu faço para resolver? Né, eu vou procurar fora para resolver com outras pessoas que não tem a ver, né? Eu vou desabafando ali com outros, sendo que esse outro também não me ajuda. Eu consigo sentar e conversar com esse outro para mostrar como que a gente resolve esse problema? Eu já tentei diversas vezes e não está resolvendo. Será que eu consigo entrar dentro do meu limite? Até onde eu consigo, né, lidar com isso? Ou esse outro está falando para mim que vai melhorar, que também acha que, né, precisa melhorar, preciso rever aí esses meus comportamentos, mas não está conseguindo melhorar? Às vezes está precisando de ajuda. Então, tudo isso eu preciso ver como está a minha relação hoje, né? E como que eu me sinto dentro dessa relação, para ver como funciona para mim, né? Se relacionar, às vezes você está buscando algo que não é verdadeiro, né? Porque é aquilo, não vamos ser felizes o tempo todo, mas você vai precisar se entregar dentro dessa relação. Se você não se entrega, tem motivos, né? Será que esse outro não abre esse espaço para você se entregar? Será que você não aprendeu a se entregar, a mostrar aí, abrir esse sentimento, mostrar o que sente? Essa relação foi mudando, né, com o tempo, a gente muda o tempo todo. Então, dentro dessa mudança, você não acompanhou essa mudança? Não acha que foi uma mudança positiva para você? Então, tudo isso são questionamentos aí para você se fazer, né? E é importante você se questionar dentro disso, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Querem, né, falar alguma coisa? Dar alguma contribuição aí com a live? Não? Ninguém? Tá bom. Bom, então assim,
Olha aí para suas relações, mas antes disso, olhe para você, quem chegou aí um pouquinho depois, né? Foi o que eu tava falando. Olhe para você, porque não dá pra gente cobrar algo que eu não sei, né? Que eu não conheço. Então, cuida de você primeiro, olhe para você primeiro, para depois você olhar para esse outro e rever aí, colocar esses pontos, né? E cuidado com as expectativas que você cria em cima do outro, né? O que você vê aí fora, numa relação, que às vezes você vê alguns minutos, né? Porque você não tá dentro dessa relação o tempo todo. Às vezes você convive com um casal, às vezes você vê ali na internet, você vê uma parte bem pequena do que é esse relacionamento. Mas dentro de quatro paredes, tudo acontece, né? As coisas ali acontecem, os problemas acontecem. Então, às vezes você está criando expectativas de um casal que não é real, né? Que é aquele fake e que mostra para você algo que não é verdadeiro. Então, a expectativa que você, né, precisa tirar e colocar a realidade, né? Quem que casal é esse entre eu e o outro, né? O que mais combina e a gente funciona dessa maneira. A gente funciona dessa maneira, tá legal para os dois? Ótimo. Então é isso. Esse é o amor, né? Se tá legal para os dois, se vocês estão bem, é isso, tá funcionando. Não tá funcionando? Tá? Vamos sentar e vamos rever tudo isso. O que não tá funcionando? Coloca no papel o que não tá funcionando para você visualizar melhor sobre isso. Tem um momento ali para conversar com esse outro, né? E rever tudo que você precisa rever com esse outro para melhorar essa relação. E tenha paciência dentro dessa construção, né? Também não dá para também chutar o balde assim, porque é uma construção, né? Então tenta construir isso com o outro, né? Tenta ter paciência e rever tudo isso. Mas antes, olhe para si, cuida da sua autoestima, né? Porque sem a nossa autoestima, a gente não tem autoconfiança, a gente não consegue passar para esse outro também essa autoconfiança e colocar ali pro outro o que eu quero, né? O que eu quero dentro dessa relação, o que para mim é importante, pontuar tudo isso. E aí demonstrar todos esses sentimentos, né? De que para mim é importante respeito, carinho, né? O que para você é importante? Você já pensou um pouquinho nisso? Então coloca aí, escreve no papel tudo isso para você sentar e conversar com o outro, o que é importante, o que não é. E se para você hoje a sua relação tá boa, né? Essa construção já vem acontecendo por um tempo. Que bom, né? Que você tá nesse momento, que é possível você ter essa parceria aí com o outro, de conversar, de falar dos momentos que não tá legal, falar dos momentos que você não tá gostando e que tem essa liberdade disso e que você conseguiu também construir com você mesmo, né? Porque primeiro a gente constrói com a gente para depois expor isso pro outro, tá bom? Então, obrigada por terem participado aqui da live e até a próxima. Beijos!